Peço desculpas a vocês, mas como jacobino, eu falo sempre pela esquerda. Obrigado. Senhora Presidente, doutora Enea Almeida, ministro Silvio Almeida, conselheiras, conselheiros, relator, doutor Manuel Moraes, quero agradecer a presença de todos vocês e a oportunidade de estar aqui nesse momento. Para mim é uma emoção e esse reconhecimento. E eu queria usar um pouco esse tempo, porque o relator foi bastante específico no relatório da nossa trajetória política, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico, né? E eu acho que vale a pena que a gente aprofunde esse momento, que já foi feito na abertura desses trabalhos, esse recomeço. E eu queria começar, inclusive, com isso. O Brasil está de volta, felizmente, mas foram 21 anos de chumbo da ditadura e um retrocesso civilizatório de 4 anos agora. Isso só nos prova, a todos que lutam pela democracia, que lutam pelos direitos do povo, que a história não é linear e que o perigo nos ronda e que o fascismo não deixou raízes, plantou raízes que precisam ser enfrentadas. E eu vejo aqui nesta comissão de anistia e nesse ministério em particular uma resistência, um paredão, né? Uma forma de a gente mostrar que um determinado passado não pode voltar e que tem coisas não solucionadas no Brasil. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é isso. Na minha trajetória política e como parlamentar, posteriormente, eu sempre lutei, votei e propus que torturadores têm que ser punidos de qualquer forma. Não por vindita, não por vingança, mas pela necessidade da democracia e para que nunca mais. Aqui no Brasil, nós não temos um promotor Estraceira, citado pelo Silvio Almeida. Nós temos Augusto Aras. E isso já mostra o nosso problema, o tamanho do nosso problema. Nós temos que superar essa fase. E esse nunca mais, eu diria, é nunca mais ditadura, nunca mais tortura, é nunca mais brincar de democracia, de rebaixar a democracia brasileira, é acabar com a exploração do homem pelo homem. Continua sendo o nosso sonho. Então, quero reafirmar a vocês aqui meu compromisso com o povo brasileiro, com uma sociedade em que o homem não seja mais o lobo do próprio homem, uma sociedade socialista. Eu continuo sendo socialista desde a juventude. E, nesse momento, tem uma música de Chico Buarque que diz que chama Para Todos, né? E ele fala assim: estou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. E quero dizer que muitos que foram perseguidos, punidos, torturados pela ditadura, que resistiram à ditadura, são aqueles que são os revolucionários brasileiros, estão na estrada há muito tempo. Eu me incluo nesses que estão na estrada há muito tempo para construir um Brasil livre, solidário, soberano e socialista. Em terceiro lugar, eu queria colocar o seguinte: essa simbologia que foi criada hoje, agora pela Comissão de Anistia, desse perdão àqueles que
o perdão do Estado brasileiro, né, aos que resistiram, é de um valor imenso, é de um reconhecimento imenso, né, e mostra que nós temos um grande avanço nesse processo, inclusive esse perdão coletivo que foi ventilado nas nossas falas que nós ouvimos aqui hoje. E eu queria dizer a vocês o seguinte: quando eu fiz o pedido de anistia, e fiz tardiamente, me desculpem, porque eu não tinha tempo nem para pedir anistia, ministro Silvio, esqueci. Saúde do meu advogado, que um dia, numa viagem de avião, falou: não, você precisa fazer o pedido de anistia, né? Então, nós resolvemos falar assim: não, espera aí, vamos entrar. Quero agradecer aqui a presença da minha família, está aqui, Vera Lúcia, minha companheira. Também precisa ser anistiada minha irmã, que tinha 15 anos quando a casa foi invadida pelo DOI-CODE do Rio de Janeiro. E meu filho, Rodrigo, está aqui, um jovem professor e jornalista. E a toda a minha família, que sempre amparou durante 50 anos de luta. Então, queria fazer esse agradecimento. Peço desculpas a você usar o tempo e a tribuna para essa questão, mas também tenho que homenageá-los. Eu fui julgado agora, como disse o nosso relator, doutor Manuel, por um tribunal de exceção, né? Aqui, meu pedido de anistia. Ele me lembrou uma situação. Lá eles disseram que eu nunca fui preso. Está aqui os relatórios lidos pelo nosso querido relator, né? Tem o relatório do CISA, tem o relatório do DPPS, tem o relatório da Auditoria da Aeronáutica, e tem 2 prisões, não uma só. Uma direto para o DOI-CODE e outra direto para a Frei Caneca, depois da condenação de 3 anos de prisão, né? Então, eu queria dizer a Damares Alves e os que presidiam a comissão de anistia e aqueles que fizeram aquela farsa também, a professora Cláudia, que foi agora anistiada, que também sofreu, uma frase que não foi um socialista que falou, né? Foi um liberal. Foi quando, do golpe de 64, o senhor Áureo Morandrade, que presidiu o Congresso Nacional, declarou vaga a presidência da República. E o João Goulart ainda estava no país. Ele gritou lá do plenário: canalhas! É isso que eu tenho que dizer a Damares, a Bolsonaro e todos os delinquentes, generais golpistas que trouxeram tanto transtorno ao povo brasileiro. Canalhas! Queria também dizer que, sobre o esquecimento, né, nós precisamos resolver essa questão da tortura, porque só essa semana, ministro Silvio, nós tivemos 2 recordações. É só ler os jornais, as coisas não se apagam. Stuart Angel estava num leilão, a venda da sua história feita por um torturador, inclusive, e Inês Etienne Romeu, a quem também presto homenagem, a única sobrevivente da Casa da Morte. Não poderia também deixar de usar essa tribuna para dizer que toda prisão tem efeitos colaterais. Não é a minha atitude, a minha trajetória política foi uma decisão consciente, foi uma escolha pela liberdade, na luta contra a ditadura, pela democracia, né? Mas teve pessoas que foram presas lateralmente por nossa causa. Tem um amigo de infância de calça curtas, do colégio estadual meu, que eu passei para ele um documento mimeografado, aquele azulzinho ainda. Vocês lembram?
Ele passou 38 dias no DOI-CODE de São Paulo apanhando, porque um documento do movimento estudantil foi passado para ele. Presto minha homenagem a José Roberto Reginato. Não tinha nada a ver, entende? Mas presto essa homenagem. Presto minha homenagem a meu companheiro de centro acadêmico da Escola de Engenharia Mauá, em São Paulo, onde nós fizemos uma luta aguerrida no movimento estudantil, que foi preso também porque morou comigo e conduziu o movimento estudantil. Quando invadiram a minha casa, eles descobriram nas listas que você era obrigado a pôr nome nos apartamentos de moradores, e descobriram que ele era colega de apartamento e foi torturado 24 horas no DOI-CODE. Presto homenagem ao Michel Labac, presto homenagem a Elizabeth Couso Escosa, minha cunhada, que era irmã de minha mulher, foi presa porque emprestou um carro para a gente fazer uma convenção estudantil, e ela estava amamentando, ainda passou um dia inteiro no DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Quero me homenageá-la também. Desculpem ter que falar, mas é uma pessoa que merece todo o respeito. E, finalmente, eu queria dizer o seguinte: o nosso infame julgamento foi pinçado, o meu e da presidente Dilma Rousseff. Ele foi propositalmente pinçado entre todos os processos de anistia, que o Bolsonaro queria encerrar a comissão de anistia. E ele queria encerrar com uma certa chave de ouro, entende? Que era para dizer que aqueles eram todos terroristas e subversivos, e que não mereciam nada. Eles tiveram a coragem de dizer, inclusive, aquilo que eu já disse, que nós nem tínhamos sido presos e que eu era apenas um estudante. Então, quero dizer a vocês o seguinte: essa infâmia está sendo revertida hoje. Então, meus agradecimentos aqui a esta comissão, ao governo Lula, ao qual me empenhei também pela vitória, entende, para reverter o fascismo no nosso país. E eu vou tomar a liberdade, peço desculpas a vocês, segura um pouquinho para mim aqui, eu tirei do pó o meu diploma de engenheiro. Está aqui. Eu fui colar grau. Como o nosso querido relator falou, foi um esquema de segurança para eu prestar minha última prova. Quando cheguei, o pessoal avisou: não venha colar grau, porque o DOI-CODE está te esperando. Aí foi o baile de formatura, ministro Silvio. No baile de formatura, eles tiraram uma militante estudantil que estava presa há 3 meses, torturada da cadeia, e levaram no baile de formatura para me reconhecer. Como o curso de engenharia tinha 3 Ivans, eles não sabiam o sobrenome. Eles arrastaram um Ivan Gomes durante 300 metros sob porrada a uma C-14 para levar para o DOI-CODE. Até que ele provar que papagaio se veste de verde e não era integralista, coitado do menino, teve que explicar, entendeu? Então, eu estou aqui com o meu diploma de engenheiro. Eu fiz questão de trazer nesse momento, eu estou aqui com... Peço desculpas aqui, relator. Meu diploma de matemática, formado na Escola de Engenharia, Faculdade de Filosofia de Itajubá, com o qual eu dava 40 horas semanais de aula. Fazia o curso de engenharia, fazia o curso de matemática para poder dar aula, quando eles impediram, como engenheiro, de eu dar aula, entende? Viajava toda semana. E, finalmente, depois o nosso advogado pode falar, eu estou aqui com isso que o querido relator, meu atestado de frequência de 672 dias de aula numa escola pública do estado de São Paulo. E eles falaram que eu era estudante. Então, resumo da ópera é o seguinte:
eu não pude exercer o meu curso de engenharia, tá? Nunca exerci, tenho CREA, fui tirar minha carteira do MEC em 1976, voltei a dar aula até ser deputado estadual em 1986 pelo PT, certo? Então, e nesse período, né, eu quero dizer que eu quero realçar um aspecto, peço desculpas pelo tempo, que é pouco realçado, e que a nossa anistiana anterior também sofreu, que é a clandestinidade. Geralmente, nós falamos dos mortos, desaparecidos, dos presos, dos exilados, mas os clandestinos têm uma importância, porque eles ficaram resistindo, organizando a sociedade. Nós passamos 6 anos organizando a resistência, para ter as organizações que depois ajudariam a fundar o PT. E eu sou o fundador, eu sou uma pessoa da organização do povo. Eu fundei o Movimento de Emancipação do Proletariado, eu fundei o PT e depois ajudei a fundar o PSOL, também, do qual sou deputado federal agora e fui dirigente nacional. Está aqui o Juliano, que é o novo dirigente do PSOL, aqui presente. Então, queria dizer a vocês da nossa emoção de estar aqui nesse momento, e estou aqui pelo reconhecimento, pelo perdão. A reparação faz parte. Para mim não tem tanta importância. O que me importa aqui é o reconhecimento público. Eu quero esfregar na cara do Bolsonaro aquela live que ele fez sem vergonha contra mim e a Dilma no dia seguinte ao que eles fizeram a farsa de que a gente estava interessado em dinheiro. Canalha! Bolsonaro é canalha também. E nós queremos mostrar para eles que eles chegaram... Este dia 30 é simbólico para a gente. Ele também escolheu o dia 30 para voltar, né? Para vir um dia antes do golpe de 64. Mas esse é um evento da liberdade, esse é um evento da democracia, esse é o evento da vida, da construção de um projeto de nação, da construção de uma nova sociedade, e que eu quero resgatar também, como já foi feito por essa mesa, que nós, presos políticos da época da ditadura, das organizações da resistência e tal, não somos os únicos que fomos oprimidos e trucidados pela ditadura. Os pobres, os de baixo, os oprimidos, os despossuídos, os negros, os índios, entende? E todos aqueles que sofreram o massacre da ditadura estão aqui no nosso radar para construir essa nova sociedade, contra o preconceito, contra o ódio, pela democracia brasileira. Então, eu queria finalizar pedindo desculpas a vocês, só mostrando a vocês esse cartaz que nós fizemos. Isso aqui é a capa do Jornal do Brasil, do dia 10 de novembro de 1978, quando eu fui julgado na primeira auditoria da Aeronáutica. Nós estamos entrando aqui na primeira auditoria, e esse que está com o braço assim, sou eu. Eu que apareceu mais, entendeu? Mas todos os outros companheiros do MEP, e tem uma companheira que veio especialmente do Rio, aqui representando os outros presos políticos. Presto a minha homenagem a uma delas, já falecida, companheira Elza Lianza, que esteve presa com a gente, a qual presto total homenagem e homenageio nesse momento. Isso aqui é a simbologia da resistência. Então, agradeço a presidente da comissão, a todos os conselheiros e conselheiras, por esse momento histórico que nós estamos vivendo, e quero crer que, para mim, talvez um dos dias mais felizes da minha vida, pelo reconhecimento que foi lido pelo querido relator. Muito obrigado.
Viva a democracia, tortura nunca mais, ditadura nunca mais. Obrigado.